Isso porque um dia, um cachorro passeava na beira do mar e viu um molusco purpúreo que saía da água. Mordeu-o, e imediatamente o seu focinho ficou tinto do sangue do molusco. 2. Isso foi presenciado por um pastor, que pegou lã e limpou o focinho do cachorro. Com essa lã ele confeccionou para si uma coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Enquanto ele passeava ao sol, todos que o viam acreditavam que de sua cabeça faiscavam raios de fogo. 3. Quando Hiram ouviu falar disso, mandou buscá-lo. Ao ver aquela lã, ficou pasmado e admirado. Reuniram-se então todos os tintureiros e admiraram-se com o fato. Saíram para pesquisar o assunto. Encontraram tais moluscos e ficaram muito contentes. Salomão entusiasmou-se sobremaneira. 4. A comida da mesa de Salomão constava diariamente de 40 bois, 100 ovelhas, 130 medidas de farinha de trigo, 60 medidas de outra farinha e 300 cântaros de vinho, afora os veados, corças, gamos e o produto da caça do campo. 5. Ele se tomou ousado, transgrediu a lei e deixou de observar os mandamentos do seu pai. Tomou 1000 mulheres, de todos os povos odiados por Deus. 6. Na sua velhice, entregou o seu coração às mulheres, que com isso se divertiam, escutava as suas palavras, atendia às suas vontades e renegou o Deus do seu pai Davi. Ergueu altares aos demônios, oferecia sacrifícios a ídolos e imagens e adorava a obra das mãos humanas. 7. Deus então desviou dele a sua face, e ele morreu. Reinou em Jerusalém pelo período de 41 anos. Depois dele subiu ao trono seu filho Roboão. Capítulo 38. Roboão e os seus sucessores. Este chegou ao reinado aos 41 anos de idade. Levou a infâmia a Jerusalém com seu despudor, com altares aos demônios e com o cheiro do paganismo. E o reino de Davi foi partido. 2. No 5º ano do seu governo, o rei do Egito, Sisaque, marchou contra Jerusalém e saqueou todos os tesouros do serviço do templo do Senhor, bem como todos os tesouros reais de Davi e Salomão, os vasos de ouro e de prata, enquanto se vangloriava e dizia: Eu não tiro a vossa propriedade, mas somente as riquezas que os vossos pais levaram do Egito. 3. Roboão morreu na impiedade do seu pai Salomão. Depois dele reinou seu filho Abias. Ele arruinou Jerusalém com a impureza e impiedade, porque a filha de Absalão, Maesha, era sua mãe. Morreu na impiedade do seu pai. 4. Depois dele, reinou em Jerusalém o seu filho Asa, por 40 anos. Ele fez o que agradava aos olhos do Senhor, baniu de Jerusalém a impudicícia e manteve o seu povo afastado da impiedade, pois ele era observante dos mandamentos de Deus. 5. Expurgou o seu reino da impiedade dela, zombava diante de todo o povo, por causa dos sacrifícios oferecidos a ídolos. Zerash levantou-se contra ele, mas Deus humilhou diante de Asa. Asa morreu na sua retidão, como seu antepassado Davi. 6. Depois dele, subiu ao trono seu filho Josafate. Este andou nos caminhos do seu pai Asa e agiu de acordo com o que era agradável a Deus. Entretanto, Deus irou-se com ele, porque amava a casa de Achabe. Por isso, não lhe foi concedido por Deus buscar um ouro de Opir. 7. Ele construiu navios, na intenção de expedi-los, mas elegis se despedaçaram em Azeon-Gaber. Quando subiu ao trono ele tinha 32 anos. Sua mãe foi Azuba, filha de Suxis. Josafate morreu na sua retidão. Depois dele reinou seu filho Jorão. 8. Tinha 32 anos quando chegou ao poder, e reinou em Jerusalém durante 8 anos. Não fez o que era agradável aos olhos de Deus. Fazia sacrifícios nos altares do diabo, e morreu na impiedade. 9. Depois dele reinou seu filho Cosias. Chegou ao poder com a idade de 22 anos, e ficou 1 ano em Jerusalém. Nesse único ano obrou grandes malas diante do Senhor. Por causa do exercício da maldade e impiedade, Deus entregou-o nas mãos dos seus inimigos, que o mataram. 10. Depois da sua morte, sua mãe mandou matar todos os filhos da casa real de Davi. Pensava poder assim extirpar a realeza dos judeus. Não deixou vivo nenhum rebento da casa real, a não ser Joás, que Joseba, filha de Jorão e neta de Josafate, havia salvo secretamente e escondido em sua própria casa. 11. Assim, a irmã de Achabe reinou 7 anos em Jerusalém, e conspurcou-a de impudicícia, pois ordenou que as mulheres praticassem a fornicação abertamente e sem receio, e que os homens cometessem o adultério com as mulheres do seu próximo, porque nenhuma culpa lhes seria imputada. 12. Ela agiu em Jerusalém com todo o despudor de Jezabel e com a impiedade da casa de Achabe. Capítulo 39. Joás e seus sucessores. Depois de 7 anos, os habitantes de Jerusalém começaram a pensar quem escolheriam como rei. Quando o sacerdote Jojada ouviu falar disso, reuniu todo o povo na casa do Senhor, no templo edificado por Salomão. 2. Quando todos estavam reunidos, falou-lhes o sacerdote Jojada da seguinte maneira: Quem pensais que deve ser rei e assentar-se no trono de Davi, a não ser um rei e filho de rei? Quando ele lhes apontou o próprio,
alegraram-se profundamente. E então os chefes de 100 e os chefes de 1000 encaminharam-se até lá. 3 Os ordenanças e soldados da guarda conduziram o rei à casa do Senhor, cercado de todos os corpos militares de armas em guarda. Então o sacerdote Jojada fê-lo assentar-se sobre o trono do seu pai Davi. 4 Ele tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei. Reinou por 40 anos em Jerusalém. Sua mãe era Sibea, de Berseba, mas a tal já havia sido assassinada. Joás, todavia, afastou-se do agir correto que o sacerdote Jojada lhe havia recomendado. Depois que este morreu, derramou o sangue inocente dos seus filhos. 5 Joás morreu, e depois dele reinou seu filho Amazias. Ele tinha 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã. Quando Amazias morreu, sucedeu-lhe o seu filho Osias, Azarias. 6 Ele tinha 16 anos quando chegou ao trono, e reinou durante os 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jexalja. Ele praticou o bem diante do Senhor. Foi porém muito audacioso, penetrou no Santo dos Santos, tomou o turíbulo das mãos do sacerdote de Deus e passou a incensar o templo do Senhor. 7 Por ter feito isso, o seu corpo ficou coberto de lepra. E ao profeta Isaías foi retirado o dom da profecia, por não havê-lo exortado. Depois Azias morreu. Depois dele, reinou seu filho Jotã. Contava 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok. Ele praticou o bem diante do Senhor. 8 Jotã morreu, e depois dele reinou seu filho Acás. Tinha 20 anos quando subiu ao trono. Reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe era Pim, filha de Levi. Ele praticou o mal diante do Senhor, e fazia sacrifícios aos demônios. 9 Contra ele levantou-se o rei da Síria, Tiglat-Pilesar. O próprio Acás, em um escrito, declarou-se seu servo, e assim o assírio subjugou. Mandou ao rei da Síria ouro e prata retirados da casa do Senhor. Durante o seu reinado, os israelitas foram levados ao cativeiro. 10 E o rei mandou que o povo de Babel ocupasse aquela terra, em lugar dos israelitas. Então leões ameaçavam matá-los. Por isso, o rei da Síria enviou-lhes o sacerdote Uri, que lhes ensinou leis. Capítulo 40 Ezequias. Acás morreu, e depois dele reinou seu filho Ezequias. Ezequias tinha 25 anos quando chegou ao poder. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Abi, filha de Zacarias. Ele praticou a retidão diante do Senhor, derrubou os altares e quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois os israelitas adoravam, e baniu de Jerusalém a impiedade. 2 No seu 4º ano, o rei dos assírios, Salmanassar, invadiu Jerusalém